Olá pessoal, eu estou gravando esse pequeno vídeo para esclarecer duas coisas. Primeiro, a questão da avaliação e segundo, a questão de plágio. Então, com relação à avaliação, vocês devem ter recebido um e-mail onde eu fiz uma relação das atividades que estão sendo avaliadas. Então eu tenho aqui, estão sendo avaliadas essas atividades aqui, até o e-mail que eu mandei está aqui embaixo, vou colocar nele que fica mais fácil. Então podem ver. Opa, ficou muito grande. Então nós temos ali, o projeto será dado pela versão final após correção. Então tudo que vocês fizeram até agora, lembra que eu estou fazendo pequenas correções e devolvendo, mas ele não estou valendo nota, eu já tinha explicado isso, eu acho que já tinha sido passado para vocês. Então, a nota, que é o valor 3, vai ser dado pela versão final, que tem que ser postada até o dia 12. Essa versão final, você pode aguardar até segunda-feira, pelo menos, porque segunda-feira eu vou postar as correções dos trabalhos postados na data de hoje, que hoje é o último prazo para a versão prévia do nosso projeto. Outra coisa é que eu fiz uma pequena alteração também, vocês devem ter percebido que eu coloquei lá, novamente, estão criando o texto, data limite dia 5, que é o que eu vou corrigir segunda-feira, e aqui eu mudei e passei para a forma de um questionário. Então, se eu pré-visualizar o questionário, o que vai acontecer? Você vai ter aqui, olha, já que vale 3 pontos, e você então coloca o artigo, no caso o projeto, na forma de um anexo aqui dentro. Isso facilita para mim, porque eu consigo fazer a correção, consigo escrever alguma coisa para vocês e já dar a nota. Na verdade, a mudança só foi feita por causa disso, para facilitar a correção das atividades. Veja que a próxima atividade, que é do artigo científico, vocês têm até o dia 19 para postar aqui como versão prévia e até o dia 26 para postar como versão definitiva. Aí é a mesma coisa, você vai postar a versão definitiva dentro dessa nova plataforma, agora como sendo o questionário. A segunda nota de vocês, então, acabei de falar, né, que é aquele artigo que vocês estão produzindo, o vídeo está disponível a partir da aula de hoje, e o material também para que vocês já comecem a produzir. Depois eu vou pedir uma análise de plágio, eu vou ainda explicar como vai ser feito, e apresentação de artigo. Então, somando, nós vamos ter 30, 70, 80, finalizando 100 pontos. Então, até a data de hoje, vocês estão fechando a entrega dos projetos. Até a semana que vem, os projetos corrigidos. E aí, posteriormente, o artigo, o plágio e as apresentações. Com relação ao plágio, a minha preocupação é o seguinte. Eu baixei aqui um artigo e vamos dar uma olhadinha nele. Então, veja o seguinte. Muitas pessoas estão fazendo o seguinte erro. Então, por exemplo, a pessoa tem vindo em artigos que já estão prontos, copiam esses trechos. Então, veja aqui, esse trecho, ele tem uma citação na forma de nota de rodapé. Lembra que nós não estamos utilizando nota de rodapé, mas sem problema. Então, a pessoa copia esse trecho, pega aqui número 9, vai lá no número 9, copia essa nota de rodapé e coloca esse trabalho como se ela tivesse feito a leitura desse número 9, que no caso aqui é o Bittencourt. Nesse outro modelo, veja, esse já está da forma que nós utilizamos, que é sem nota de rodapé. A pessoa tem feito o seguinte, muitos de vocês fizeram isso aqui. A carona, o exemplo de associação lícita, Virgílio e Afonso. Vieram aqui, copiaram esse texto inteiro, exatamente do jeito que está aqui. Virgílio e Afonso, o texto. Foram lá no final do trabalho e copiaram a referência do Afonso. Opa!
Virgílio Afonso da Silva. É por isso que eu não estava encontrando, tá aqui. Virgílio Afonso da Silva. Então, o que está acontecendo? Muita gente vem, copia o trecho e coloca como se tivesse lido o trabalho. Mas, na verdade, se você pegou esse trecho aqui, Virgílio Afonso, você não fez a leitura do trabalho do Virgílio. Você leu, na verdade, o trabalho do Carlos e do André. Então, nesse caso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso citar o trabalho como apude. Então, eu vou colocar o Virgílio como apude a esses dois autores. Outra coisa que está acontecendo. Algumas pessoas estão copiando o trecho, como eu coloquei aqui do Virgílio, copiam esse trecho inteiro, colocam lá no trabalho, e na referência não cita o Virgílio, cita aqui no caso o Carlos e o André, mas não faz nenhuma referência de que existe um apude. Então as duas formas são erradas. Então, o que eu preciso fazer? Eu cheguei aqui e gostei muito desse texto do Virgílio. O que eu posso fazer? Eu posso encontrar o livro original, ler o livro e montar a minha própria referência. Ah, professor, não vai ficar igual? Não. Porque é impossível que duas pessoas façam uma referência exatamente igual. Então você vai acabar fazendo uma referência que é um pouco diferente, e essa referência um pouco diferente vai indicar que você fez a leitura dele e não um plágio. Outra coisa que eu posso fazer, não achei o original. Então eu faço a cópia e cito, só que dessa vez usando a citação de citação, ou seja, eu uso o apude. Então, tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, nesse texto, estão vendo que aqui, olha, Silva, Score. Então, todas essas linhas não foram escritas pelo Carlos e pelo André. Lembra que eu falei isso? Que num trabalho, a maior parte do texto não foi escrito por ele, foi escrito por outras pessoas. Então, eu só vou colocar como sendo do Carlos e do André aquilo que não tiver nenhum autor. Porque se não tiver nenhum autor, automaticamente o texto é deles. Então, por exemplo, essa frase aqui não tem autor. Como não tem autor, mas ele está dentro desse trabalho, eu sei que essa frase é do Carlos e do André. Então, eu vou colocar aquela frase e referenciar como Sindfeld, Rosílio, 2020. Pessoal, tome muito cuidado com isso. Qualquer dúvida, podem escrever que eu vou ajudando vocês. É isso. Bom trabalho e até a próxima.